Olá, realezas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meu momento de devocional, onde eu tô lendo a palavra do Senhor. E a leitura que eu fiz hoje foi de Deuteronômio, eu tô lendo a Bíblia em ordem cronológica. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a reflexão que eu pude tirar dessa leitura de hoje. O capítulo que eu li foi o capítulo 28. O capítulo 28 ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Só por esse título aqui do capítulo, a gente já consegue tirar um ensinamento, que as nossas bênçãos, elas implicam na nossa obediência. Quando nós somos obedientes a Deus, quando nós obedecemos aquilo que o Senhor deixou determinado, no caso aqui o povo de Israel, né, foi escrito para o povo de Israel lá no início, é uma carta, um livro, na verdade é um discurso, né, de Moisés. Ele está ali mostrando a lei que Deus tinha deixado para o povo. E ele começa a falar no capítulo 28 sobre as bênçãos que decorrem dessa obediência, né? Eles tinham recebido a lei, eles tinham recebido não somente a lei, mas os estatutos, né, os decretos do Senhor, e eles precisavam obedecer aquilo para que tudo fosse bem com eles. Então eles tinham uma lei para seguir, se eles obedecessem àquela lei, eles seriam benditos, eles seriam abençoados e a vida deles seria tranquila. Porém, o ser humano ele já tem no coração dele uma dureza, né, que vem com o pecado original, ali de Adão. Então, quando o pecado entrou na terra, o coração do homem ele tende a ser um coração desobediente, um coração endurecido, um coração que vai contra, né, que desafia o Criador. E é bem incrível porque no capítulo 28, essas bênçãos, elas estão todas descritas do versículo 1 ao versículo 14. Então, são 14 versículos falando, se você cumprir isso, você vai ser bem sucedido. Se você obedecer nessa área, você vai ter sucesso nessa, né? Cumpra esses mandamentos e a sua vida vai ser tranquila e tudo vai ser bem com você. Porém, no versículo 15, esse capítulo ele tem 68 versículos. Do 15 até o 68, ele vai discorrer sobre os castigos que virão sobre nós a partir do momento que nós desobedecermos a Deus. Então, a desobediência, ela traz uma consequência muito maior, né? São muitas mais implicações que a desobediência vai trazer, né? O castigo que a gente vai receber se a gente for contra a palavra do Senhor, se a gente for contra os decretos, os mandamentos dele. Então, era muito mais fácil obedecer. Obedecer, a obediência trazia a bênção. E a desobediência traz consigo, implica no castigo, né? Uma vida desalentada. E são coisas pesadíssimas, por exemplo, a ponto de dizer aqui que a pessoa de manhã ia ansiar que a noite chegasse, e a noite ia ansiar que a manhã chegasse. Tamanho seria o pavor, né? Tamanho seria o espetáculo e o medo diante dos olhos das pessoas. Porém, eu não creio que Deus está aqui para castigar, como diz assim, se você desobedecer, Deus vai te ferir com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito, os seus inimigos vão cair diante de você, o Senhor fará com que os seus inimigos caiam diante de ti. Eu creio num Deus que é um Deus misericórdia, não é um Deus punitivo, vingativo, não é um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Porém, ele deixa, claro, Deus nos mostra, né, os dois lados. A obediência traz a bênção, a desobediência e o castigo. A vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você quer, né? O que você vai escolher? Você é livre para escolher. Eu estou te oferecendo de bom grado a bênção, as coisas boas dessa vida. Mas também existem as coisas ruins. Mas você é livre para escolher entre um e outro. Mas o que você escolher, você vai receber consigo o galardão. Se bênção, se obediência, bênção. Se desobediência, a maldição, o castigo, a dor, o choro, o pranto, o lamento, né? Tantas coisas ruins, e as coisas ruins elas sobressaem as coisas boas. E é por isso que Deus dá uma lista muito maior. Olha, se você desobedecer, vai ser tanto sofrimento, é melhor você ficar aqui, é melhor você obedecer, né? Como um bom pai, um pai generoso, Deus nos aconselha, ele nos mostra o caminho. Porém, a gente tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E aí eu não creio que é o Senhor fará isso sobre você, o Senhor fará isso. Eu não creio que Deus ele tenha prazer em fazer isso. Ele colocou isso aqui justamente para a gente ver, poxa, vai ser tão difícil, né, eu passar por isso. É tão melhor obedecer, é tão mais fácil. Porque a essência de Deus é a misericórdia, é a piedade, é a compaixão, é a bondade. Porém, eu creio que não é Deus, como está escrito assim,
Deus que traz sobre você. É a nossa desobediência. Somos nós, é a escolha. É a nossa escolha. O que a gente escolhe, a gente vai penar. Aí depois a gente fala, nossa, mas Deus deixou eu passar por isso, Deus deixou eu fazer isso, né? Eu tô passando por tal situação na minha vida, tô numa questão tão difícil. E às vezes não é porque o Senhor é mal conosco. É uma decisão que a gente toma. É uma escolha que a gente faz, né? E é por isso que o Senhor fala aqui, ó, eu coloco tudo diante de vocês, mas escolhe o bem, né? Tem aqui, existe a morte e a vida, escolhe a vida para que vocês possam, né, ter dias felizes. Porém, muitas vezes a gente escolhe caminhos de morte. Porém, muitas vezes a gente está passando por situações na nossa vida e a gente, poxa, por que Deus deixou acontecer isso? Eu já vi tantas pessoas, né, falarem, às vezes até me pedir ajuda, me ajuda porque eu estou passando por isso. E algumas vezes, na verdade, diversas vezes, pessoas me pediram ajuda em determinadas áreas da vida, das situações, e o Espírito Santo falou, filha, eu estou tratando com a pessoa. Ela fez essa opção, ela não entendeu na hora, então agora você precisa ajudá-la, ensinando, mostrando o caminho para ela. Você precisa fazer o caminho de volta, que é o caminho do arrependimento. É o caminho de voltar lá atrás, correr para os pés do Senhor e pedir para que Ele mesmo te ajude a você consertar a situação. Porque muitas vezes quando a gente está entrando, né, com boa vontade querendo ajudar, a gente está entrando na brecha que a pessoa deu e a gente está passando na frente de Deus e a gente está impedindo que Deus venha tratar com aquela pessoa. E fazendo isso, a pessoa vai vai repetir de novo o erro, vai pedir novamente ajuda. E se você novamente ajudar, você vai estar retardando o processo de tratamento de Deus na vida dessa pessoa. E as pessoas precisam ter essa consciência. Examine-se aí você mesmo, se você está passando alguma situação na sua vida que foi alguma legalidade que você deu, alguma desobediência, alguma situação que você foi ali rebelde, né, foi ali intempestivo, bateu de frente, eu vou ver no que vai dar. Né? Nós precisamos nos analisar, nos examinar, como a palavra nos ensina, né? Examine-se o homem a si mesmo, vê se Senhor, a gente pede para o Senhor examinar, né? Como o salmista fala, Senhor, examina o meu coração, examina os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho errado, guia-me pelo caminho certo, se eu estiver fugindo ali da tua presença, se eu estiver fugindo, desviando dos teus ensinamentos, do teu propósito, me pega pela mão e me traz para o caminho certo. E é isso que a gente deve estar fazendo todos os dias, porque a nossa tendência é desviar e ir para o caminho do pecado, e para o caminho mais, né, para a porta mais larga. O Senhor, Ele tem para a gente uma portinha estreita, mas é uma porta que é eterna, é uma porta que com o Senhor pode parecer difícil, mas é consolidado na rocha. É algo finalizado, é algo verdadeiramente calcificado, sabe? Solidificado, que lá no final vai dar certo. Então hoje você pode olhar para a sua trajetória lá atrás e ver, poxa, foi difícil o caminho que eu cheguei, foi difícil chegar até aqui, mas eu consegui, porque a mão do Senhor estava comigo. E Ele me tornou mais forte, me fortaleceu, me trouxe maturidade, me amadureceu, me fez crescer, me fez entender, expandiu o meu pensamento, expandiu o meu conhecimento e me fez vencedor. Porque é assim que o Senhor tem para a nossa vida. Ele tem prazer em nos fazer vencer, em nos tomar pela mão. E muitas vezes o nosso pecado, né? O maior pecado é a gente estar em desobediência, se sentir independente e querer caminhar sozinho. Caminhe com o Senhor, que é muito mais fácil. Caminhe com o Senhor, porque com o Senhor é um caminho de esperança. Amém? Que o Senhor te abençoe e Ele possa falar o seu coração também, como Ele falou comigo aqui nesse devocional. Beijo grande. Deus abençoe.